Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais um dia de estudos. Hoje, segunda-feira, 1º de junho, mais um mês de estudos, tá? Então, vamos começar com força total, hein? Na aula passada de história, eu pedi que vocês fizessem um desenho ou uma maquete de um lugar privado, de um espaço privado. E eu pedi para vocês fazerem do quarto de vocês, tá? Então, eu já recebi imagens, tá? Desses quartos, tá bom? Então, a tia ficou muito feliz, tá bom? Porque vocês estão fazendo as atividades, tá? Então, ó, parabéns para vocês que fizeram, tá certo? E continue assim, ó, fazendo as atividades e mandando as imagens para mim, tá bom? E hoje nós vamos continuar falando de espaços, tá? E vamos falar hoje da importância dos espaços das cidades, tá certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Você conhece alguns exemplos de espaços que formam as cidades, mas existem muitos outros, como as bibliotecas, os teatros, os cinemas, né? E muitos outros, tá? Cada espaço, público ou privado, é importante para a vida das pessoas nas cidades, tá? Então, cada espaço, seja ele público ou privado, é importante para a vida das pessoas. Por exemplo, a nossa casa, que é um espaço privado, ela é importante para a gente, porque é lá onde a gente descansa, né? É lá onde a gente se reúne com a nossa família, onde nós moramos, tá? Então, é um espaço público que é importante para as nossas vidas, por exemplo, para o lazer, as praças, tá? Os hospitais, né, que são importantes para a nossa saúde. Então, cada espaço público ou privado, ele é importante para a vida das pessoas, tá bom? Bem, é nesses espaços que as pessoas convivem, elas estudam, elas descansam, elas trabalham, elas divertem-se, elas passeiam, elas cuidam da saúde. Então, cada um tem a sua importância, tá? Os espaços, eles podem ser usados de diferentes maneiras. Por exemplo, muitas atividades, elas podem ser realizadas nas ruas de uma cidade. Então, em uma rua, você pode fazer várias atividades, tá? Vamos conhecer o que as pessoas podem fazer em uma rua, nesse espaço público. Olha só, como vocês podem observar nessa imagem, né? Na maior parte das vezes, as ruas, elas são utilizadas para a circulação de pessoas e veículos, tá? Nas cidades, há ruas onde são organizadas feiras de frutas, como vocês podem ver na imagem, de legumes, em determinados dias da semana. Não é todos os dias, mas alguns dias as pessoas interditam a rua e ali se transforma em uma feira, tá? Como vocês podem observar nesta imagem. Nessa outra imagem, vocês podem observar que também existem cidades em que as ruas são fechadas para os veículos no fim de semana, para que as pessoas possam passear e realizar atividades físicas ou culturais nesses espaços. Uma outra utilidade para as ruas, como vocês podem observar também, que as ruas, elas também podem ser palcos de manifestações da população na luta por uma causa. Então, as pessoas usam para fazer manifestações, para reivindicar alguma
né, alguma coisa, alguma causa, tá? Então, vocês viram que esse espaço público, na rua, ela pode ser usada de várias maneiras, tá? Pelas pessoas, tá? Então, aí vocês viram diversas atividades que nós podemos fazer em uma rua. Agora, vamos falar de um outro espaço, que é o parque, né? Os parques. Então, aqui eu tenho uma imagem de um parque, certo? E vocês podem observar que as pessoas estão aqui sentadas, né? Embaixo de uma árvore, perto de um rio, não é? De um lago, tá? Então, aqui vocês estão observando que elas utilizam o parque de várias maneiras. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a importância dos parques, tá? Então, grande parte das áreas verdes urbanas está nos parques. Muitos deles são unidades de conservação ambiental, além de conter espaços de recreação e descanso. Os parques ajudam a melhorar a qualidade do ar, diminuem a poluição sonora e o risco de enchente, ajudam a regular a temperatura da região e embelezam a cidade com a paisagem natural, tá? Então, aí vocês estão observando, né, a importância do parque, né? Além das ruas, parque também tem a sua e as pessoas podem utilizar de várias formas, tá bom? Bom, e as praças, tá? Olha só, as praças, gente, elas são usadas, ó, desde muito tempo, tá? Então, as praças, elas são importantes espaços de convivência desde a antiguidade, tá? Em Atenas, na Grécia Antiga, as pessoas costumavam se reunir em praças públicas para conversar e discutir os problemas da cidade. Essas praças, chamadas de ágora, eram espaços onde os cidadãos atenienses podiam manifestar opiniões, tá? Então, hoje em dia as pessoas utilizam as praças, né, para conversar, né, para descansar um pouco, mas isso acontece, ó, não é, faz muito tempo que isso acontece, tá? Desde a Grécia, tá? Muito tempo, tá bom? Então, vocês viram que os espaços urbanos, né, os espaços das cidades, eles podem ser usados, né, de várias formas, eles podem servir para as pessoas de várias formas, tá bom? Agora, sempre com consciência, respeitando e preservando, tá certo? Então, vocês em casa, vocês vão fazer uma atividade sobre isso. E também vai uma atividade na folhinha, tá bom? Que a tia passou, para que vocês tenham em casa uma folhinha de história para resolver, tá bom? Então, beijos e até a próxima aula.